esta noite. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Isaías 49, do primeiro versículo ao 7º, Isaías 49, nós também estaremos projetando, Isaías 49, de 1 a 7. O tema dessa ministração é luz do mundo, né? Ou luz para todos os povos. Nós vamos aprender através da palavra de Deus que aquilo que Jesus foi, as características de Jesus, você vai ver isso em Isaías, a partir do capítulo 40 ao 66, as características do Messias que viria a Israel, e foi profetizado por Isaías 700 anos aproximadamente antes dele vir. São as características que eu e você precisamos ter na nossa vida também. Tudo aquilo que Jesus, conquistou é direito nosso, tudo aquilo que ele vivenciou e viveu é exemplo para nós, e nós temos que aprender com esse lindo autor das Escrituras, as características do nosso Senhor e Salvador, também algumas características do próprio profeta que profere e escreve essas palavras maravilhosas, e também aquilo que Deus espera que eu e você sejamos pela graça de Deus, pelo poder e a unção do Espírito Santo do nosso Senhor. Amém? Luz do mundo, luz para todos os povos. Vamos lá então, ler a palavra de Deus, Isaías 49. A palavra de Deus diz: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: de balde tenho trabalhado inútil e vãmente gastado as minhas forças. Todavia o meu direito, ou a minha justiça, o meu galardão, em outras versões, está perante o Senhor, e o meu galardão, ou a minha recompensa, perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Fala comigo: o meu Deus será a minha força. Repita de novo e fale comigo: meu Deus será a minha força. Glória a Deus. Versículo 6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Santo de Israel escolheu você para um propósito eterno. Glória a Deus. Amém? Quem crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Vamos orar e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra linda, maravilhosa, exaltada, abençoada. Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, e fazer de nós faróis do Senhor, ó Deus, luz para todos os povos, luzes abençoados, candelabros do Senhor, para iluminar as vidas que estão nas trevas, Pai, para sermos iluminados pelo Senhor,
pela Tua palavra, pela Tua verdade, Senhor, nós abrimos o nosso coração, queremos beber da água que desce do céu, do Teu Espírito que transforma as nossas vidas. Pai, usa o Teu servo debaixo da Tua graça e misericórdia, como oráculo do Senhor, como profeta nas Tuas mãos, ó Deus, toma a minha boca, o meu coração, a minha vida, Pai, ministra ao Teu povo, chacoalhando as nossas vidas e alinhando os nossos corações com o céu, para que o Senhor promova as mudanças necessárias, avivamento genuíno, Pai, restauração de vidas e transformação de corações. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Será que Deus pode contar com você, querido? Por que você nasceu? Qual é o propósito da sua vida? Nós vemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, querido, que eu e você, nenhum de nós, nascemos por acaso. Amém? Deus nos chamou dentro do seu propósito eterno. Eu sempre falo aqui, eu aprendi desde pequenininho, no colo dos meus pais, no dia a dia, na minha família, que Deus tem um eterno propósito, o eterno propósito de Deus, que nós denominávamos na nossa igreja na época, pequenininho, na comunidade Shalom, lá de Blumenau, o EPD, o eterno propósito de Deus. E qual é esse propósito? Por que Deus nos criou? E eu me lembro que desde pequenininho eu ouvi os meus pais dizendo, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? E esse é o nosso desafio, querido. Essa semana ainda li um escrito de um jovem teólogo cristão. Ele disse assim, oxalá que quando nós chegássemos ao fim da nossa vida, nós escreveríamos um livro, uma biografia, e essa biografia fosse tudo sobre Jesus e nada sobre nós mesmos. Olha que frase linda que Deus deu a esse jovem teólogo. Que ao final da nossa vida, tudo fosse sobre Jesus e nada fosse sobre nós mesmos. Essa é a biografia do verdadeiro cristão, ser parecido com Jesus. E o que nós vemos aqui através desse profeta messiânico, que escreveu 66 capítulos, cheios da unção do Senhor, querido, se você ler o livro de Isaías, você vai ficar impressionado com tamanha capacidade literária desse grande homem de Deus, um homem que teve um ministério, dizem os eruditos, por cerca de 40 anos, que ajudou, auxiliou, orientou e profetizou sobre 5 reis de Israel, de Judá, porque Israel não queria nem saber de Deus, já havia prevaricado, já havia sido invadido pela Síria, e logo em seguida por Nabucodonosor e os caldeus, os babilônicos. Judá também vivia tempos difíceis, houve tempos bons no período de Isaías, tempos do rei Uzias, tempos do rei Ezequias, mas também houve tempos difíceis. E ao final da vida de Isaías, diz a tradição rabínica, Isaías foi um dos grandes profetas de Deus, está dentro dos grandes profetas da Bíblia, que foi martirizado porque não se deixou levar por influências, por hostilidades, mas permaneceu fiel ao Senhor até o fim. Amém? Ele está dentro daquilo que a Bíblia chama de remanescente fiel, do povo que não se corrompeu, do povo que foi fiel a Deus até o fim. Vinha de linhagem nobre, linhagem real, era um príncipe de Israel, também filho de um profeta, o profeta Amós. Isaías foi um homem extraordinário, que teve visões incríveis, visões 700 anos antes do Messias que viria sobre Israel, abençoar não só a terra de Israel, mas toda a humanidade. Teve visões escatológicas, teve visões, tudo isso que o pastor Valteni leu ali no Isaías 53, a maior revelação no Antigo Testamento acerca de Jesus, onde todas as características grandes e maravilhosas de Jesus estão ali descritas. Nós vemos no profeta Isaías, um homem de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Amém? Mas e de nós, queridos? Será que nós temos sido servos do Deus Altíssimo? Será que temos realmente alinhado o nosso coração com o céu? Então nós observamos aqui, primeiro, um chamamento de Deus, para mim e para você, para o profeta Isaías, e também para o seu filho amado, o servo do Altíssimo, que foi Jesus de Nazaré. A santa convocação e a nossa convocação como cristãos,
Primeiro, a Bíblia diz que Deus, da mesma maneira que Ele escolheu Jesus, desde o ventre da sua mãe, do ventre de Maria, e ali formou de maneira miraculosa, através da unção do Espírito que veio sobre ela, Deus também nos chamou desde o ventre das nossas mães. Amém? Olha que coisa linda, querido, você não nasceu por acaso. Você não foi fruto de um absurdo da natureza, você não é, a sua origem não vem dos macacos, dos símios, como dizem os cientistas, ou de uma ameba lá, de uma substância louca de bilhões de anos atrás, que foram se formando e foram se evoluindo. Não, querido, a Bíblia diz que quando você foi gerado de maneira toda especial, e Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Isso fala que você é especial, desde as entranhas da minha mãe. Ele fez menção do meu nome. Deus conhece o seu nome. Deus te chama pelo o seu nome. Isso fala de que você é singular, que Deus te trata de maneira individualizada, dentro da sua peculiaridade, da sua individualidade. Deus te chamou, te convocou e te chama pelo nome, desde antes do seu nascimento. Mas por que Deus nos chamou? Qual é a nossa convocação? Que é o primeiro tópico que nós abordamos, nesse lindo trecho, no versículo 1 aqui de Isaías 49. Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. Amém? Deus nos chamou também para sermos santos para Deus. Deus nos chamou para sermos servos de Deus. E num nível mais profundo, que Deus quer levar eu e você, Deus nos chamou para sermos amigos de Deus. Acho lindo aquele trecho em João, quando Jesus fala, eu não vos chamo apenas servos, mas eu vos chamo, no final do seu ministério, para os seus discípulos, ele diz, eu vos chamo meus amigos. É lindo naquele filme, né, que o pastor Valteni sempre menciona, a paixão de Cristo. Na hora da crucificação, aparece essa cena, pastor Matias, Jesus repartindo ali os pães, né, e o cálice ali diante dos seus discípulos, e dizendo, eu já não vos chamo apenas servos, mas vos chamo meus amigos. Será que temos sido amigos de Deus, querido? Porque amizade fala de confiança, amizade fala de relacionamento, amizade fala de intimidade, de abrir o coração, de chorar junto, de um abraço amigo, de caminhar lado a lado. Será que nós temos sido tudo isso que Deus nos chamou para ser, desde o ventre da nossa mãe, nos chamando pelo nome? Deus nos chamou para sermos filhos, Deus nos chamou para sermos santos. Santos fala de separado, fala de consagrado, fala de não contaminado com esse mundo hostil ao Evangelho, sujo, podre, afastado de Deus, querido. Né? Hoje nós estamos em época aí de exposição. Tem muita gente que na época da exposição parece que esquece que é crente, e pira o cabeção. Sim ou não, irmãos? Vai lá, enche a cara, enche o caneco, né, endoida, vai para esse show mundano. Não estou dizendo que você não possa ir na exposição, ali nos ambientes familiares, comer um churrasco, um salgadinho, um lanchinho com a sua família, ir lá, né, brincar nos brinquedos ali com a sua família. Eu não vejo problema nenhum. Mas tem uns irmãos, querido, que na época da exposição pira o cabeção, endoida. Sim ou não? Tem sim, irmãos, infelizmente. Parece que esquecem quem eles são em Deus, que são filhos, que são santos, que são servos de Deus, e que deveriam ser amigos de Deus. Ou seja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, o coração de Deus, e que têm determinados lugares, determinadas coisas que um crente jamais deverá pisar. Como diz o salmista, jamais colocarei meus pés nas tendas de iniquidade. Tem muito crente pisando nas tendas de iniquidade, fazendo coisas horrendas, horríveis, que entristecem o coração de Deus. É alguém que não entendeu qual é a sua convocação, o seu chamado, o seu propósito, que Deus escolheu desde antes do seu nascimento, no ventre da sua mãe. Deus o chamou para ser santo, filho, servo e amigo de Deus. Amém? O segundo princípio que nós aprendemos é o nosso destino.
O nosso destino como filhos de Deus, como servos de Deus, como servo do Senhor foi Jesus Cristo, como servo do Senhor foi o profeta Isaías, como servo do Senhor eu e você devemos ser, debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 2, ele diz: e fez a minha boca como uma espada aguda. Espada aguda. Eu fiquei pensando, Senhor, uma espada aguda. Aí eu lembrei lá de Apocalipse, que a Bíblia diz que da boca de Jesus saiu uma espada afiada, que destruía todos os seus inimigos. Amém? Eu lembrei lá de Hebreus, capítulo 4, que diz que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes, que é capaz de entrar lá dentro do ser humano, separar alma e espírito, e que a palavra de Deus é viva e eficaz. Querido, a nossa boca tem que ser boca de Deus, não para ferir as pessoas, não é esse o sentido da espada aguda, mas sim uma boca cheia da palavra de Deus, cheia da vida de Deus, uma boca profética, não uma boca de murmuração, de reclamação, de criticismo, de falar mal do outro, de hipocrisia, de fofoca, de julgamentos temerários, de preconceito sobre os outros. Irmão, uma boca profética, uma boca de vida, uma boca que é manancial de Deus na vida de outras pessoas. Querido, como é que tem sido a tua boca? Afiada pela palavra de Deus, ou tem sido uma boca cortante para falar mal e fazer mal às pessoas que estão ao seu redor? O nosso destino é ter uma boca cortante para a glória de Deus. Que a palavra de Deus esteja na nossa mente, que a palavra de Deus esteja habitando ricamente nos nossos corações, como diz Paulo. Que a palavra de Deus, a nossa boca, cheia de Deus, seja uma espada cortante, que vai lá no fundo dos corações. Que quando alguém abrir o coração, contar a sua história, falar com você, você seja tão cheio de Deus, que quando você abre a boca para aquela pessoa, vai lá dentro, toca no mais íntimo, nas recâmaras mais profundas da alma daquela pessoa, e Deus vai te usar para extrair a real necessidade daquela pessoa, e você apresentar a luz para todos os povos, que é Jesus de Nazaré. Querido, é para isso que Deus te chamou, é para isso que serve a tua boca, para ser uma espada cortante para a glória de Deus. Outra coisa linda desse trecho, olha só, continuando: com a sombra da sua mão me cobriu. Aqui fala de proteção de Deus. Se você está em Cristo, se você é um servo do Deus Altíssimo, se você é um servo chamado por Deus, o Santo de Israel, querido, você está debaixo da sombra da mão de Deus. Glória a Deus! Você está protegido, você está guardado. Deus vai te proteger debaixo da sombra da sua mão, querido. E olha só como a continuação desse versículo: e me pôs como uma flecha limpa. Outras versões diz uma flecha polida, uma flecha afiada, numa outra versão. A nossa vida a gente não pode ficar igual uma barata tonta. Nós temos alvo, nós temos propósito, nós temos que ser uma flecha afiada na mão de Deus. Amém? A flecha, ela tem um alvo. A flecha só serve se alcançar um propósito. A nossa vida tem um propósito, e o propósito é eterno, irmãos. Aleluia! Como diz Maharshi Chavda no seu livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, ele diz uma frase que ficou gravada no meu coração, até botei no meu site: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Fala assim comigo: o aspecto eterno da minha vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Será que você entende, querido, qual é o alvo de Deus para a sua vida? Que você seja semelhante a Jesus, e que Jesus tenha uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, porque você é semelhante a Jesus. Nós temos que ter a coragem de Paulo, que dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cada crente deveria ter a coragem de dizer isso para as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos que ser parecidos com Jesus, nós temos que ser uma flecha afiada, vivemos com um propósito eterno, investir na vida eterna de outras pessoas. Isso não é só para pastor.
Isso não é só para as obreiras, isso não é só para os diáconos, é para cada crente fiel que entendeu o porquê que nasceu, o porquê Deus o escolheu, o porquê que Deus o entreteceu, como diz Salmo 139, no ventre da sua mãe, quando ainda você era uma substância sem forma. Ali Deus te escolheu e todos os teus dias já estavam escritos no livro de Deus. É isso que diz o Salmo 139. E aí ele termina louvando, exaltando ao Senhor, dizendo: isso é uma coisa maravilhosa para mim, Senhor. Desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu para ser profeta, para ser uma boca de Deus lá fora, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Não para ser um problema para a minha família, não para ser um problema na sociedade, mas para ser a resolução do problema. Sendo boca de Deus na terra, sendo uma flecha afiada nas mãos do Senhor, guardado na sua aljava, para que no momento certo, do modo de Deus e no tempo de Deus, Deus tire essa flecha para penetrar nos corações que estão carentes para ouvir da palavra de salvação e conhecer Jesus de Nazaré. Amém? Quantos querem ser uma flecha polida aí nas mãos de Deus? Interessante que a flecha, querido, para funcionar, ela precisa ser, ela é fruto de um galho de uma árvore, o mais reto possível, mas ela precisa ser limpa, ela precisa ser tirada os galinhos menores, os nós que ficam ali, ou seja, as marcas precisam ser tiradas, para que fique aquele pauzinho ali bem reto, bem rolicinho ali, né? Capaz de ir profundo, ir longe, num alvo, num propósito. Assim é Deus trabalhando na nossa vida. Deus vai tirando as farpas, Deus vai tirando os nós, Deus vai tirando as marcas da nossa alma, aquilo que nos aflige, aquilo que nos assolou durante anos, as besteiras que nós fizemos no passado, Deus vai tirando, Deus vai limpando, Deus vai nos afiando, Deus vai nos preparando para que no momento certo Ele nos coloque na sua aljava, e do modo dEle, no tempo dEle, no kairós de Deus, Deus nos use para um propósito eterno. Amém? Será que você quer ser usado nas mãos de Deus, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu quero. Deus está recrutando soldados de Jesus. Será que você pode bater no seu peito e dizer: Senhor, pode contar comigo? O Senhor está chamando, mas eu estou respondendo. Não é à toa que Jesus falou: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado de Deus. Por muito tempo eu não entendi esse versículo. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado de Deus, para serem flechas polidas, para serem bocas afiadas, espadas agudas, na mão do Senhor, para serem colocados na aljava de Deus, para viverem debaixo da sombra poderosa do Deus de Israel. Amém? Olha que versículo poderoso, querido, esse versículo 2 de Isaías 49. Somos servos de Deus, não esqueça disso. Vivemos para a sua glória, não para nós, não para o nosso deleite, não para a nossa felicidade. Querido, você nunca vai ser feliz fora do propósito de Deus. Porque só dentro do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você realmente vai ter como subproduto, resultado, de uma vida alinhada, caminhando com Deus, a felicidade vai ser um resultado, um fruto de uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água. Como diz o Salmo número 1, né, que dá o fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham, e tudo que ele fizer, prosperará. Você quer prosperar, irmão? Amém? Essas folhas que nunca murcham, né, diz Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz que isso é o testemunho do cristão, que não se apaga, que não murcha, que não desvanece, que não cai, mas permanece, porque ele é como uma árvore frondosa, porque medita na lei de Deus de dia e de noite, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem no bochicho ali dos pecadores, mas antes medita na lei de Deus de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Amém? Nos rios de Deus, nos rios do Espírito Santo, na palavra de Deus que é como água e nos limpa diariamente diante da presença do Senhor.
Terceiro destaque, está no versículo 4, amado. É a nossa fraqueza, a nossa crise que muitas vezes passamos, mas também a esperança do crente. Olha o que diz o versículo 4: porém eu disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Às vezes a gente não se sente assim, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente está servindo a Deus, se consagrando, se separando, parece que as coisas às vezes não dão certo, às vezes que o inimigo se levanta contra nós, às vezes em algumas áreas, somos derrotados, parece que a gente não está ganhando, parece que as coisas não não fluem, às vezes parece que a nossa força se desvanece, se desaparece, parece que a gente está se consagrando, se santificando, e parece, o diabo fica soprando na nossa orelha, que aquilo não é vão, que não adianta de nada, que o importante é aproveitar a vida, é ser feliz, é a frase dos dias de hoje. Querido, mas olha só a esperança do crente na continuação do versículo. Quando você estiver se sentindo assim, como que trabalhando inutilmente, como que vãmente gastando as suas forças, irmão, olha o que diz: todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Outra versão diz: está segura a minha recompensa no Senhor. Porque Deus é quem aguardou, e Ele é o penhor, Ele é a minha riqueza, Ele é a minha herança, Ele é aquele que vai me recompensar, pela sua santidade, pela sua consagração, pelo tempo que você tem se dedicado ao Senhor, pela unção de Deus que você está buscando, por aquilo que você está fazendo para a glória dEle, pelo propósito eterno que você está vivenciando, por querer cada dia mais ser parecido com Jesus, amado. Deus vai te recompensar, amém? Às vezes dá vontade, a gente escuta muito isso no gabinete, a pessoa, pastor, acho que esse negócio de crente não é para mim. Às vezes dá vontade, todo mundo passa por momentos de crise, momentos de deserto, irmão, mas faça como João Batista pegou o seu deserto, e fez do seu deserto um púlpito para Deus. E através da sua vida, do seu testemunho, da sua boca profética, milhares e milhares de pessoas iam correndo na direção daquele homem de Deus, que comia gafanhotos, mel silvestre, que se vestia com pelo, ali de maneira super simples. Era um homem super simples, mas cheio da glória e da graça de Deus. Você pode fazer do seu deserto um púlpito para Deus. Você pode passar pelo seu deserto e sair dele muito mais forte do que você entrou. O seu deserto não vai durar para sempre no nome de Jesus, porque Deus tem um lugar de refrigério para você. Deserto é um momento temporário, deserto é um lugar de provação, onde Deus vai provar o seu e o meu coração. Mas quando passarmos pelo deserto, Deus tem águas e mananciais para mim e para você. Lembre-se disso, meu irmão, lembre-se disso. A esperança do cristão é que a sua recompensa está segura nas mãos do Senhor. Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa glória, Ele é a nossa herança. Quarto tópico que eu gostaria de falar para vocês está no versículo 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, de novo ele falando isso, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Será que Deus tem sido a sua força, irmão? Será que você não tem confiado no teu braço forte, na tua destreza, no teu dom, no teu talento, na tua aptidão no trabalho, nas suas capacidades mentais e racionais? Será que você tem confiado no poder, na graça de Deus? Acho lindo lá em 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo fala a Timóteo, ele diz assim: fortifica-te na graça do Senhor, Timóteo. Primeira recomendação que Paulo lembra o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: lembra-te, Timóteo, que a tua força não está em você, a tua força está na graça do Senhor Jesus. É por graça e misericórdia que você está de pé, que eu estou de pé. Como diz a Bíblia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé, é porque a graça de Deus está sustentando a tua vida. Não é porque você é santinho, religioso, bonzinho, vem todo domingo para Betel. É porque a graça de Deus
está te sustentando. Amém? Se não fosse a graça de Deus, amado, essa terra já teria nos engolido o inferno por causa dos nossos pecados, porque era para lá que nós deveríamos ir, se não fosse Jesus de Nazaré e a graça de Deus sobre nós. Irmãos, lembre disso. Qual é o teu propósito eterno? Você foi formado desde o ventre para ser servo do Deus Altíssimo. Você foi chamado, como diz o versículo 6, para ser restaurador. Olha, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Aqui está falando de Jesus. Mas eu e você podemos ser como Jesus. Amém? Nós não somos a salvação, mas nós temos a salvação. Jesus de Nazaré que habita no nosso coração. Você tem que ganhar o coração das pessoas, irmãos. Antes de trazer na igreja, aprenda isso. Vida cristã não é só culto, não é só vir à igreja. Vida cristã é ganhar o coração das pessoas lá fora, através de atos de serviço, de expressões de amor, através de um cristianismo vívido. Um cristianismo autêntico, verdadeiro, ganhando o coração das pessoas, mostrando que você é diferente, mostrando que você se aproxima do outro, não por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele é, no sentido de posição e status na sociedade, mas sim pela importância que aquela pessoa tem dentro do coração de Deus. E por ela ser importante para Deus, ela é importante para você também. E aí você vai ganhar o coração dela, e ganhando esse coração, você não vai atrair para você, você vai atrair aos pés de Jesus. A salvação de Deus, que é levada a todas as extremidades da terra. Lembre-se disso, você foi chamado para ser um restaurador, e não um destruidor de vidas, irmão. Você foi chamado para reconciliar, e não para brigar com as pessoas. Você foi chamado para ser um profeta de Deus, uma boca de Deus abençoada, e não para amaldiçoar, falar palavrão e ficar falando mal dos outros. Você foi chamado para manifestar a glória do Senhor e Ele ser a sua força. Lembre-se disso, o Senhor é a força da minha vida. Será que você pode falar isso para você todos os dias no teu coração? O Senhor é a força da minha vida. Lembre-se, às vezes as nossas forças se desvaem, vão embora, desaparece, a gente fica fraco, tem crise, estresse, momento difícil, colapso, crise, cansaço, fadiga, desânimo, problemas. Aí nós temos que fazer aquilo que Paulo fala em Efésios 6. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que quando vier o dia mau, diz Paulo, nós possamos permanecer diante de Deus. Pastor Matias, Pastor Rodrigo, Pastor Valtenir, inabaláveis. Quantos querem ser inabaláveis diante do Senhor? Levanta as mãos e fala: Senhor, eu quero reconhecer que a minha força vem do Senhor. Eu quero me revestir todos os dias da graça de Deus e da força do Senhor. Para ser inabalável diante de Deus, você precisa todos os dias se revestir do Senhor e na força do seu poder. Para trazer de volta aqueles que estão perdidos, para restaurar os filhos que se foram, que aqui no caso eram as tribos de Jacó, as tribos de Judá, da qual Isaías estava pregoando ali, exortando, puxando a orelha, chamando de volta. Eram tempos difíceis, eram tempos de apostasia, eram tempos de abandono da fé, eram tempos onde as pessoas não estavam nem aí para Deus. Parece a nossa geração, sim ou não? A pessoa prefere ficar assistindo Faustão em vez de vir na igreja. Qualquer coisinha é motivo para não vir. Qualquer coisinha é motivo para não vir na igreja, na casa do Senhor. Muitos deles crentes superficiais. Irmãos, nós precisamos de profundidade com Deus, amém? Precisamos estar ali arraigados e fundamentados no amor de Cristo, que excede todo entendimento. Temos que aprender com os irmãos lá da África, que às vezes caminham quilômetros,
horas. O meu irmão viu um irmãozinho caminhar durante mais de um dia para chegar na aldeia onde vinha o missionário para ele ser batizado, porque ele já estava 3 anos esperando um missionário para batizá-lo. Irmãos andando 30, 40 quilômetros para vir assistir um culto. E para nós hoje no Brasil, qualquer coisinha é motivo para não vir. O meu time está jogando. Não sei o que é Copa do Mundo. É exposição. É não sei o que. Um amiguinho veio em casa. Quem é? Será que você tem um compromisso verdadeiro com Deus? Será que você tem uma aliança genuína com o Senhor, querido? Qualquer coisinha, por causa que eu quero ter um namorado tal, porque eu estou sozinho, preciso arrumar alguém. Qualquer coisa é motivo para abandonar a fé, os caminhos do Senhor, o Evangelho, motivos fúteis. Trocando Jesus por qualquer coisa. E achando o pior de tudo, fazendo graça com a graça de Deus, e achando na cabeça dele, que um dia ele ainda vai para o céu. Fala comigo, tem misericórdia, Senhor. Deus te chamou para trazer de volta aqueles que se foram, para restaurar os filhos que são perdidos, para ser luz para as nações, para levar a salvação do Senhor, para levar Jesus de Nazaré aos corações aflitos que estão lá fora, para levar esse evangelho poderoso até os confins da terra. Diz o livro de Atos, primeiro em Jerusalém, ou seja, na nossa cidade, depois em Samaria e a Judéia, que fala do nosso estado do Paraná e o Brasil, e depois a Bíblia diz até os confins da terra. Querido, se você tiver o coração totalmente entregue ao Senhor, você não consegue imaginar até onde Deus pode te levar. Fui sair de férias agora, nesse final de ano passado, estava lá na Suíça, passeando com a minha mulher, e aí do nada, dentro de uma lanchonete, apareceu uma pastora, sofrendo, aflita ali, pensando em desistir do ministério. Ela ouviu minha mulher falar em português, minha esposa estava traduzindo para um casal que foi com a gente para lá. E aí, irmãos, do nada ela começou a abrir o coração, começou a chorar das suas dores, das suas dificuldades ali no campo missionário, tentando evangelizar a alemãozada que vivia lá na Suíça, na parte germânica da Suíça, um lugar muito carente do evangelho, que já foi o auge do avivamento de grandes homens e mulheres de Deus, teólogos tremendos, a terra de Calvino. Irmãos, e ali aquela mulher aflita, nós sentamos do lado dela, ouvimos aquela mulher chorar, começamos a ministrar na vida dela, no final saiu todo mundo ali chorando, orando, e a gente não fazia nem ideia do que Deus poderia fazer através daquela viagem. Nós entendemos que aquela viagem talvez foi marcada por Deus, apenas para ser um momento de consolo e de apoio para aquela mulher que estava pensando e abandonar o ministério naquele lugar, sozinha, aflita, em meio a tantas dificuldades. Deus nos mandou naquele lugar, naquela cidade, no interiorzinho lá da Suíça, para trazer uma palavra de consolo e de graça no coração daquela mulher. Amém? Deus pode fazer isso com você, querido, em qualquer lugar. Se você se dispor, o Espírito Santo vai te usar com poder e glória para abençoar a vida das pessoas. E por último, o quinto e último ponto que nós destacamos aqui é o versículo 7. A Bíblia diz que reis contemplarão o Messias, que vai ascender de maneira majestosa. Líderes e poderosos o verão e se ajoelharão. Se ajoelhar fala de respeito, fala de honra, fala de reconhecimento, fala de quebrantamento, irmão. Se até líderes e poderosos fazem isso, por que às vezes nós não fazemos? Será que temos honrado Jesus? Será que temos respeitado a sua palavra? Será que temos reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Será? Será que temos vivido uma vida quebrantada, contemplando esse Messias, a sua glória, a sua graça, a sua morte, a sua ressurreição? Querido, é necessário nós vemos essa glória maravilhosa de Jesus.
E mais que isso, é necessário que nós, eu e você, manifestemos a glória do Messias através das nossas vidas. Para que a palavra de Deus se cumpra cada dia. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai se cumprir. Tudo aquilo que foi falado através de Isaías, ele tem vários trechos escatológicos, vai acontecer a respeito de Jesus e a respeito do povo de Deus, a respeito de Israel, a respeito dos gentios que se converteram a Jesus. A palavra de Deus vai se cumprir. As promessas de Deus vão se concretizar. Quer você creia na Bíblia ou não, tomara que creia, quer você se ajoelhe ou não diante de Jesus, todos na face da terra, um dia terão que dobrar o seu joelho diante daquele que venceu e triunfou. Amém? Ou você dobra o seu joelho aqui agora, nessa vida terrena, ou você vai ter que dobrar o seu joelho no grande juízo do trono branco. Só que daí já vai ser tarde, vai ser o juízo final, onde os livros se abrirão, os feitos dos homens, as obras dos homens pecaminosas, as iniquidades serão lançadas, e aqueles que não forem achados no livro da vida, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas antes disso, a Bíblia diz que todos eles terão que se dobrar diante de Jesus de Nazaré. Querido, eu não sei você, eu quero me ajoelhar agora. Amém? Em honra, respeito, em reconhecimento e quebrantamento diante de Jesus. Nessa vida aqui e agora, precisamos reconhecer que Jesus é o Messias de Deus, é o Messias de Israel, que Israel desprezou, mas que um dia o verão, como diz Zacarias, e aí vai haver um grande mover de Deus ali, e prantearão, porque o Messias que veio já uma vez nessa terra, eles desprezaram e rejeitaram. Será que você tem reconhecido Jesus na sua vida, no seu coração? É por isso que nós estamos aqui diante do Senhor. Lembre-se, você precisa ser uma flecha polida nas mãos de Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, o pastor Rodrigo vai puxar uma música aqui, e nós queremos cantar diante do Senhor, e aí vamos orar, e vamos passar daí para o momento da ceia do Senhor. Deus está convocando um exército de homens e mulheres de Deus. Será que você pode botar a mão no seu coração e falar assim: Senhor, eu quero fazer parte do teu exército. Senhor, eu quero cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito nessa terra. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, muda o que tiver que mudar na minha vida. Eu quero ser parecido com Jesus de Nazaré. Senhor, eu quero ser uma flecha polida, uma boca de Deus nessa terra.